Que a graça e a gloriosa e santa paz do Senhor esteja com todos nessa noite. Nós estamos aqui em mais um momento de oração, um momento de clamor. E nessa noite eu quero te convidar para algo muito especial, né? Nós iremos orar pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. É tão necessário quanto as nossas orações pela nossa família, pelas nações. É muito importante estarmos orando também pelas nossas crianças, né? Nós podemos ver que ultimamente o sistema ele tem dominado a mente das crianças através do aparelho de celular. Nós precisamos galgar tudo aquilo que as nossas crianças têm assistido, né? São programas infantis que têm entrado dentro da nossa casa e que têm desvirtuado as nossas crianças. Então hoje eu quero te convidar para a gente estar fazendo este momento de oração, estar fazendo este momento de busca pelas nossas crianças e também pelos nossos jovens. Qual será o futuro dos nossos jovens? Qual será o futuro das nossas crianças? Nós temos cuidado dessa geração, mas o que nós temos verdadeiramente ensinado às nossas crianças, nós temos preparado elas realmente para o futuro, para que elas venham também preparar os filhos, né? A próxima geração, né? Preparar a descendência deles, se Jesus não voltar até lá. Então nós precisamos pensar nisso, porque o Senhor ele não deixou relatado na Bíblia qual seria o dia e nem muito menos qual seria a hora em que ele voltaria. Mas de uma coisa eu tenho certeza, ele voltará. Mas enquanto o Senhor não volta, nós precisamos preparar os nossos filhos, precisamos preparar os nossos netos e ensinar a eles o caminho na qual se deve andar. E precisamos fazer isso tudo pautado na palavra do Senhor. Portanto, nessa noite eu te convido para você estar abrindo a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo de número 22, e o versículo na qual nós vamos ler nessa noite é o versículo de número 6, que diz assim: educa a criança no caminho em que se deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Em outras traduções diz assim: ensine vossos filhos o caminho em que se deve andar, e até a velhice dele não desviará nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então nós precisamos prestar atenção nisso, igreja. Este é um conselho não só para cristãos, mas também para aqueles não cristãos. Nós percebemos que hoje está tão complexo o ambiente em que nós vivemos, seja dentro da nossa casa, seja na nossa relação social, há um ambiente muito complexo, né? Para a gente viver e ensinar às nossas crianças o caminho em que se deve andar. Porque muitos são os pais que já perderam a autoridade dentro da sua casa. E isso tudo acontece por conta de um sistema que está dando um ensinamento contrário ao ensinamento que você dá à sua criança dentro da sua casa. Então é preciso você estar galgando tudo isso, é preciso que você monitore o que as suas crianças têm feito, o que o jovem, né, o seu filho jovem tem feito, o que é que eles têm assistido. E isso tem que começar desde a infância. Há brincadeiras que no nosso tempo nós brincávamos que hoje crianças dos dias de hoje não podem mais brincar. Porque o inimigo ele tem usado essas brincadeiras que nós praticávamos no passado para desviar as nossas crianças, para desvirtuar as nossas crianças do caminho na qual se deve andar. Então nós precisamos estar sempre atentos, monitorando os nossos filhos e instruindo o caminho em que ele deve andar.
Mas você vai dizer para mim, e se na idade dele é adulto, ele desviar? O nosso dever aqui, o que a Bíblia nos ensina, é que nós devemos ensinar o caminho. Agora, se os nossos filhos vier a desviar do caminho, nós não podemos nos tratar como culpados por conta das más condutas deles. Mas nós não devemos baixar a cabeça e deixar com que o sistema mundano os ensine. Nós precisamos instruí-los, nós precisamos ser chefes da nossa casa. E eu não estou te dizendo isso para você ser alguém que abusa da autoridade dentro do seu lar. Não é isso. Mas você precisa exercer a sua função de pai, você precisa exercer a sua função de mãe. Saber dizer não na hora certa, tá? Você precisa mostrar para o seu filho que é você, que é o pai, que você é a mãe. E que ele precisa te ouvir e que ele precisa crescer dentro daquele ensinamento que você está passando para ele. E isso só acontece quando você ensina o teu filho pautado na palavra de Deus. Hoje nós vamos orar pelas nossas crianças, nós vamos repreender todo o mal e que todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado através da palavra nós possamos praticar dentro da nossa casa. Nós precisamos repreender todo o sistema mundano de dentro da nossa casa, de dentro da nossa família. É necessário que ampliemos a nossa visão espiritual para o futuro das nossas crianças. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria para instruir os nossos filhos o caminho na qual eles devem andar. Porque a palavra diz que se ensinarmos os nossos filhos no caminho na qual se deve andar, na sua velhice eles não desviarão. Então nós precisamos crer nisso. Há uma promessa aqui nessa palavra e nós precisamos botar em prática aquilo que nós aprendemos. Amém? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Nessa noite quero te convidar a fechar os teus olhos, colocar as tuas mãos ou a tua mão em teu coração, né? E que você possa fazer essa conexão direta do trono da graça e clamar com fé, porque o Senhor ele está de mãos abertas para nos abençoar. E nós precisamos exercer a nossa fé. Este é um momento de oração, mas você não vai apenas nessa noite orar. Você precisa orar e agir. Porque muitas vezes você diz para mim, olha, eu tenho orado pelo meu filho, mas cadê a vigilância? Primeiro você tem que vigiar, depois orar. E depois da tua oração você tem que agir, né? Não é só chegar e clamar a Deus, daqui a pouco teu filho, caçulinha, pede o celular, vai entrar em um canal ou um programa, né, que é proibido para crianças. Muitos pais não monitoram os seus filhos e depois entra a rebeldia dentro de casa, né? O sistema, ele coloca a rebeldia na criança. Eu vejo muitas crianças aí rebeldes por conta da flexibilidade que os pais promovem dentro de casa. Eu sou pai de uma criança de 1 ano e 3 meses. Mas está longe de mim querer colocar o celular na mão da minha criança, né? Eu sou totalmente contra isso. A minha filha mais velha, ela foi pegar um celular quando já tinha 13 anos. E quando ela pegou o celular, ela já tinha uma base de ensino no caminho em que se devia andar. E hoje, para a glória de Deus, a minha filha é uma serva de Deus, né? Ela anda nos caminhos do Senhor, mas por quê? Porque teve ali uma base de ensinamento até a adolescência dela. Então é isso que você deve fazer com o seu filho, ensinar a ele o caminho em que se deve andar e andar neste caminho com retidão, porque os filhos eles costumam imitar os seus pais.
Então, o meu filho vai ser exatamente o espelho daquilo que eu sou hoje. Então, eu preciso ensinar para ele o caminho em que ele deve andar e permanecer até que Jesus volte. Amém? Vamos orar nessa noite. Querido Deus, eterno Pai, nós rendemos graças ao Senhor neste momento, meu Pai, momento rico de ensinamento na Tua presença. Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos neste momento, Pai, pedir perdão ao Senhor, perdão pelas nossas falhas, perdoe, Senhor, nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, venha nos dar o direcionamento nessa noite, meu Pai, que essa palavra que aqui fora ministrada, ela possa penetrar em nossos corações e que nós possamos colocar em prática, meu Deus, o ensinamento que o Senhor trouxe para nós aqui nessa noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nessa hora, entre, Senhor, com a Tua providência em favor das nossas crianças, em favor dos nossos jovens, meu Pai. Há um sistema, meu Deus, que tenta tirar, meu Pai, a atenção dos nossos filhos, das nossas crianças, dando, Pai, ensinamentos na qual que vai de encontro, meu Deus, aos ensinamentos que está escritos na Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que toda flexibilidade que há em nossos corações, meu Deus, seja retirado nessa noite, porque nós precisamos, meu Pai, sermos autoridade dentro da nossa casa, não usar como autoritarismo, meu Pai, mas que os nossos filhos venham ter essa imagem de pai e de mãe, Senhor, e seguir, meu Deus, os nossos ensinamentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu possa ser espelho, meu Pai, para o meu filho, que eu ande sempre, meu Deus, no caminho de retidão, que o Senhor nos dê sabedoria, meu Pai, que o Senhor nos dê paciência, Senhor, porque muitas vezes, meu Pai, nos falta paciência, a gente dando o ensinamento correto e o sistema ensinando de outra forma, meu Deus. E muitas vezes, meu Deus, se nós não usarmos de sabedoria, Senhor, os nossos filhos se frustram conosco, meu Deus, e acaba desviando do caminho em que se deve andar. Portanto, meu Pai, esteja cobrindo os nossos filhos, esteja cobrindo, meu Deus, cada criança, esteja guardando, meu Deus, cada jovem neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, ouve, Senhor, a oração deste pai, ouve, Senhor, a oração desta mãe, Senhor, e que os filhos, meu Pai, cresçam saudáveis no ensinamento da Tua palavra e não venha desviar, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles tomem o caminho reto, meu Deus, e prossigam para o alvo, Pai, e o nosso alvo é Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós já Te louvamos nessa noite, depositamos a nossa confiança no Senhor, meu Pai, mas que não fique aqui só em palavras, que nós possamos, meu Deus, também agir, Senhor, porque muitas são das vezes em que nós oramos e cruzamos nossos braços esperando um milagre acontecer. Nós precisamos de agir, nós precisamos tomar a atitude, Senhor, de pais e de mães, meu Deus, que temem ao Senhor e que buscam, meu Deus, para que com os nossos filhos tenham o mesmo temor na qual nós temos pelo Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós glorificamos, exaltamos e louvamos ao Senhor nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus continue te abençoando, que você continue ensinando teu filho no caminho na qual ele deve andar. Pode ter certeza que ele não desviará nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai fazer um voto de fé com o Senhor nessa noite e vai ser o chefe da tua casa, você vai ser o pai instruído pelo Senhor para ensinar os vossos filhos o caminho correto. Aleluia. E se você ficou nesse vídeo até aqui, eu já te convido para você clicar aí no botãozinho inscrever-se. É muito importante para nós, é importante para estarmos propagando essa palavra.
te ajudando em oração, orando pela tua vida. Isso é muito importante para nosso crescimento aqui também na plataforma, né? Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. Clique também nesse sininho aí que está aparecendo para você. Selecione a opção todas para você receber todos os nossos vídeos. Em breve nós estaremos aqui fazendo live ao vivo e principalmente durante as madrugadas, né? Nós já temos vídeo de live neste canal, mas estamos buscando intensificar ainda mais. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.